Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite. Meus amigos, a gente está aqui tentando juntar os cacos após a eliminação do Vasco da Gama no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E é aquela situação, quanto mais a gente ora, mais assombração nos aparece. Hoje, a FERJ emitiu uma nota sobre a opinião, dando a versão dela com relação à situação envolvendo o gol do Flamengo que está impedimento, estaria impedimento. Na nota, a FERJ colocou algumas coisas que a gente tem que tornar público e que o Pedrinho tem que se explicar. Pedrinho precisa se explicar, porque ele é o representante do Vasco da Gama. Então, é o seguinte, a FERJ ainda disse, nota, que o Pedrinho se disse convencido de acerto em gol do Flamengo contra o Vasco. Enfim, vamos colocar a nota aqui para a gente comentar em cima. Por favor, se inscreva, coloca atenção, porque quando eu falo para você, torcedor do Vasco, que o problema do Vasco está fora de campo, muita gente acha ruim quando a gente faz crítica à diretoria que está aí. Então, é o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Em nota, FERJ afirma que Pedrinho se disse convencido de acerto em gol do Urubu, tá? Pedrinho ontem deu não foi uma coletiva, né? Ele falou sobre o lance, né? A FERJ dá a versão dela. E o seguinte, vamos diretamente aqui para a nota da FERJ para a gente poder fazer um comentário, né? E o seguinte, alguns árbitros falando que a imagem é inconclusiva, outros dizendo que estava impedimento, tá? Mas tem algumas coisas que a torcida do Vasco, o público em geral, não sabe. Vamos lá, vamos ver a nota aqui da FERJ. Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, a DAF-RJ, com o objetivo de esclarecer o lance reclamado pelo presidente do Vasco em entrevista coletiva, arguindo a celeridade da decisão do VAR no gol de empate da equipe do Flamengo. Ressalta o seguinte: o Vasco participou da reunião dos clubes realizadas antes do Campeonato Carioca para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. O aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros, né, foi aprovado por unanimidade, onde ficou claro e óbvio o objetivo final em beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que na mesma linha não é impedimento. Ou seja, agora 12 centímetros à frente pelo regulamento que todos os clubes assinaram no arbitral, se tiver 12 centímetros à frente, não está impedimento. Eu queria saber o que a FIFA acha disso. O presidente do Vasco provavelmente ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha com 12 centímetros. O protocolo da aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada. Fato que não houve no lance em Cometa, prevalecendo, então, acertamente sobre as medidas técnicas e diretrizes da IFAB, a decisão de campo. O presidente do Vasco e o gerente de futebol,
Glauber foram recebidos pelo observador do VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde lhes foi demonstrada a linha na avaliação do lance, e ambos declararam estar convencidos do acerto da decisão. Como de praxe, em atenção e respeito ao filiado, os membros do Departamento de Arbitragem estarão à disposição dos representantes do Vasco, preferencialmente com conhecimentos técnicos sobre a arbitragem na próxima segunda, dia 10 do 3, das 15 horas às 18 horas, para os necessários esclarecimentos, as dúvidas e ponderações. Então é o seguinte, meus amigos, olha como é que são as coisas. O Vasco entra num campeonato, tá, se sujeitando a várias situações que não deveria se sujeitar, tá? O Vasco participa de um arbitral lá na FED. Neste arbitral, o nosso presidente não vai, ele manda o Marcelo Santana, tá? Fica estipulado nesse arbitral, se tiver 12 centímetros à frente, não é impedimento. O Vasco nunca poderia ter assinado uma coisa dessa, o representante do Vasco. Isso aí fere o regulamento da FIFA. Em nenhum lugar é assim, por que no Rio de Janeiro vai ser? A imagem, a gente não consegue precisar se é 12 centímetros ou mais. A impressão que me dá é que é mais de 12 centímetros. O cara está muito na frente. A impressão que me dá. Agora, o Vasco não pode entrar no arbitral simplesmente e, sabe, 12 centímetros à frente não está impedimento, mas um fato que a gente não sabia, que o Pedrinho precisa vir a público explicar. Ele esteve, depois do jogo, lá na cabine do VAR, tá? E foi demonstrado para ele a situação da linha. Agora, não adianta o Vasco da Gama simplesmente ficar reclamando. O Vasco tem que agir. Em momento nenhum se passou quase 24 horas aí do jogo já. O Vasco não disse se vai ao STJD ou não buscar os seus direitos. Certo? Só reclamou ontem. E aí, vai buscar os seus direitos? Como que se busca os seus direitos se o próprio Vasco da Gama, no arbitral, é conveniente em escalar o mesmo árbitro que roubou o Vasco em 2024 e 2023? Diz para mim. Diz para mim um árbitro que foi escolhido de acordo com aquilo que o Vasco simplesmente analisou junto com o Flamengo. Então, eu acho que o Vasco é perseguido, muito. Houve o erro da arbitragem? Houve. Mas, infelizmente, falta essa representatividade. Essa regra aí de 12 centímetros, para mim, é balela. Porque se não mudou em São Paulo, se não mudou em Minas, não mudou em lugar nenhum, ninguém aqui no Rio tem que assinar essa situação. Ninguém no Rio tem que assinar isso. E o presidente, quando vem, tá? Porque teve jogo aí que o Vasco venceu e foi prejudicado pela arbitragem, mesmo vencendo. E a gente tem dito aqui há muito tempo, vem a público, fala. Será se o Vasco tivesse vencido ontem, ia vir esse papo de VAR? Olha, espero que o Vasco vá ao STJD. E a gente aguarda aí uma nota do Vasco para informar a torcida sobre essa nota da FERJ, porque essa nota saiu às 2h50 da tarde e até agora nada.
tá? Uma postura de silêncio aí do Departamento Jurídico do Vasco e do próprio presidente Pedrinho. Eu acho que as críticas aqui são justas, porque o combinado não custa caro. Se você assinou, por que assinou? É isso. Muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!